Olá, tudo bem? Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de seu Santo Espírito esteja com você neste novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 22 de Deuteronômio, capítulo que tem o tema Leis e Estatutos para o povo de Deus. Estamos estudando o livro de Deuteronômio, um livro que traz um significado como a segunda lei, ou um livro muito voltado para dirigir, para direcionar o povo de Israel na teocracia, governo teocrático, onde Deus governava o seu povo. E Moisés era o seu representante, aquele que estava como mediador entre Deus e o povo. Por que precisamos de leis para viver em sociedade? Você já imaginou viver em um país onde não há lei? Se tanta injustiça acontece havendo leis, imagina sem elas. Deuteronômio 22 oferece uma série de leis e orientações que abrangem uma variedade de questões, desde condutas éticas até práticas religiosas e direitos civis. Moisés enfatiza a importância da integridade moral, do cuidado com os animais, do respeito aos direitos dos outros e da obediência aos mandamentos de Deus, como fundamentais para uma vida justa e ética dentro da comunidade de Israel. Embora muitas destas leis foram dadas para Israel no passado, os princípios destas leis permanecem até hoje. Lembrando o que já falamos em outros estudos, sempre precisamos compreender o contexto de quando foi escrito e também como aplicá-las para a cultura daquele tempo e como aplicá-las hoje, em nosso tempo, né? Então vamos aos detalhes, vamos conhecer os comentários agora dos versículos. O verso 1 fala do boi ou a ovelha de teu irmão. Lembrando que a nação israelita era composta basicamente de uma cultura agrícola. O povo morava, na sua grande maioria, no campo, né? Então, aqui vem falando sobre animais. A responsabilidade pelo bem-estar de um amigo ou vizinho era estritamente imposta a todos e estendida até mesmo aos inimigos. Então, aqui fala sobre restituir quando encontrasse um animal perdido. Informasse o dono não era o suficiente. Esforço devia ser empregado para restituir a propriedade. O verso 5 apresenta um texto bastante controvertido nos nossos dias hoje, porque fala de vestuário, que a mulher não deve usar roupa de homem. Aqui está um princípio que não foi invalidado com o tempo, tá? Muitos alegam que isto hoje não é mais um princípio bíblico. Portanto, é proibido desfocar
ou apagar a fronteira entre sexos, por qualquer razão dentro do contexto e de uma dada cultura. Travestismo era uma forma imprópria de comportamento sexual associado com o culto de certos deuses não israelitas, ou seja, idolatria. Nos dias de hoje, se calças, contudo, somente mulheres usam vestidos. Um homem não deveria usar um vestido. Lembrando que o princípio aqui do vestuário diferenciado entre homem e mulher é o aspecto da distinção. Deve haver uma distinção clara entre mulher e homem, entre o sexo masculino e feminino. Portanto, o vestuário deve ser muito claro, né? Muito diferente entre ambos. Deus criou o homem e a mulher com naturezas e funções distintas. O homem não deve procurar obscurecer essa distinção, como era feito entre as religiões pagãs. O desejo de minimizar a diferença é resultante de baixos ideais e contribui para a imoralidade. As diferenças que Deus criou entre os homens e as mulheres não devem ser desrespeitadas. E Deus chega a dizer que é uma abominação transgredir esse princípio de distinção entre os sexos, masculino e feminino. Infelizmente, hoje, o mundo virou uma bagunça, né? Hoje, nós vemos claramente o resultado de desconsiderar esse mandamento, esse princípio que Deus estabeleceu para as pessoas. Mas, já que nós temos hoje diversas classes no mundo, nós que procuramos seguir a palavra de Deus, precisamos então obedecer ao que aqui está escrito, né? O verso 6 e 7, os pássaros são úteis para controlar as numerosas pestes de insetos. E, além disso, esta lei evita a perversidade de aproveitar-se da dedicação da mãe. O verso 8 descreve sobre o parapeito. As casas, naquele período, naquela época, eram diferentes. O teto plano de uma casa devia ter um parapeito para impedir que alguém, por descuido, caísse dali. Com frequência, o teto era usado para as crianças brincarem e para se refrescarem ao entardecer. Por isso, esta medida de segurança. Versos 9 a 11 apresenta combinações incomuns podem levar a dificuldades. Aplicadas espiritualmente, esta lei proíbe a transigência com o mundo. No versículo 10, boi e jumento. Essa ordem pode ter sido dada por misericórdia, porquanto o tamanho e a força destes animais são bastante diferentes. No verso 11, 2 diferentes tipos de tecidos seriam difíceis de serem ajustados e teriam um comportamento diferente na lavagem. Não pense que as leis de Deus como restrições arbitrárias. Olhe para as razões por detrás destas leis. Elas não foram feitas somente para ensinar ou restringir, mas também para proteger. Agora, os versos 13 adiante, porque Deus incluiu todas essas leis a respeito de pecados sexuais.
O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versos 5 a 8, reconhece a importância de regras rígidas sobre sexo para os crentes, porque pecados sexuais têm o poder de corromper e destruir a igreja. Pecados envolvendo o sexo não são interesses superficiais e passageiros inocentes em prazeres proibidos, como frequentemente alardeado, mas são poderosos destruidores de relacionamentos. Eles confundem e rompem o clima de respeito, confiança e credibilidade tão essenciais a casamentos sólidos e a crianças seguras. Percebem? Por que tantas regras, por que tantas leis foram necessárias e são necessárias hoje para o nosso bem? Precisamos enxergar a lei e as leis, os princípios, como uma bênção, né? E não como uma restrição à liberdade. O verso 13, a aborrecer, isto é, a ter aversão a ela, o homem poderia casar-se apenas por causa da atração física e não por amor verdadeiro. A atração física é uma base precária para se fundar um lar. A unidade de espírito é o único laço permanente e seguro entre marido e mulher. Agora o versos 15 a 17 apresenta outro detalhe, assim, bastante comum na época, que era uma acusação falsa contra a virgindade. Já que está falando aqui de divórcio, as provas da virgindade da moça. Uma roupa exterior utilizada para dormir, manchada com sangue do rompimento do ímen da garota, da noiva, na noite de núpcias, era usado como prova. Um pano ou uma peça de roupa com mancha de sangue era a prova. Era costumeiro, após a consumação do casamento, guardar o pedaço de fazenda marcado com as manchas de sangue correspondente. Desde a antiguidade, a evidência da virgindade de uma jovem era entesourada como prova de sua juventude imaculada, pura. Imediatamente após a consumação do casamento, essa evidência física era mostrada aos parentes mais próximos, que poderiam servir como testemunhas materiais de sua virgindade. O verso 17, a roupa. A palavra traduzida como roupa é comum para vestimenta ou manto. Em geral, era de linho, usada como manto exterior, tanto por homens como por mulheres, e ainda como cobertor à noite. Agora o verso 19, e a condenarão a 100 siclos de prata. A multa imposta por quem difamasse sua esposa de não chegar virgem ao casamento era o dobro da quantia que habitualmente o noivo pagava pela noiva. O chamado dote, né? Agora o verso 21 descreve loucura. A palavra traduzida como loucura é difícil de expressar em português. Traz a ideia de desgraça, crueldade e absurdo. Prostituindo-se, ainda no verso 21, ou cometeu ato vergonhoso, ou sendo promíscua, seu crime não se enquadrava como prostituição por dinheiro. Dos versos 23 em diante, essas leis abordam a sedução de virgens solteiras, quer noivas, quer não. Verso 23, moça virgem, desposada, ou seja, que estava comprometida, noiva.
O noivado era um contrato legal com a família da noiva, envolvendo o pagamento de um valor pela noiva. Portanto, ele envolvia uma ligação maior do que um noivado moderno hoje, onde a noiva, naquele tempo, já pertencia ao noivo, embora ainda não coabitando juntos, Consentir em fazer sexo com outro homem era tratado como adultério. O casamento naquela época, naquele tempo, era bem diferente de hoje, tanto o noivado quanto o casamento. No verso 25 a 27, a mulher só podia ser condenada à morte se tivesse podido clamar por auxílio, por socorro, mas não o fizesse. Estando, por outro lado, a mulher incapacitada de pedir socorro, supunha-se que fora vítima contra a sua vontade, ou seja, um estupro, Agora o verso 28 e 29, o sedutor de uma virgem solteira era obrigado a casar-se com ela. Tinha de pagar o dote costumeiro e perdia o direito ao divórcio. No verso 29, descerá por mulher durante a vida. Esta lei pode soar aos ouvidos modernos hoje como se punisse a mulher vítima, forçando-a a se casar com o homem que a violentou. Contudo, o intento desta lei era tornar o homem responsável por sustentá-la pelo resto de sua vida. Uma vez que ela não era mais virgem, seria difícil que sua família encontrasse um marido para ela. Uma comparação com Êxodo 22, versos 16 e 17, indica que, enquanto uma garota poderia exigir o direito de casamento ao homem, e ele seria obrigado a pagar o valor da noiva. Em qualquer caso, sua família não era obrigado a dá-la ao homem em casamento se não a aprovasse. É importante observar que as prescrições legais eram diretivas a serem aplicadas pelos tribunais locais e nacionais em casos de disputas judiciais entre as partes, como meio de estabelecer a ordem e a justiça entre o povo. No verso 30, nenhum homem tomará sua madrasta, ou seja, casar-se com ela, isto é, após o pai haver falecido ou se divorciado desta mulher. Esse é um tipo de incesto. Não profanará o leito de seu pai. Isso se refere a um costume oriental de que um homem recém-casado cobria sua esposa com seu manto, para demonstrar que ela lhe pertencia e que apenas ele tinha poder sobre ela. Descobriria o canto da roupa do seu pai. Pedido de casamento. Então aqui nós vemos as diretrizes, as leis que eram estabelecidas e deviam ser cumpridas no contexto da cultura daquela época, certo? São o código de leis que Deuteronômio apresenta nestes capítulos que estamos considerando. Hoje, capítulo 22. Vamos à importância da lei e estatutos, um texto do Espírito de Profecia. Moisés, que compreendia o caráter e valor da lei de Deus, assegurou ao povo que nenhuma outra nação tinha preceitos tão sábios, justos e misericordiosos como os que foram dados aos hebreus. Vedes aqui, disse ele, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os
porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Versos 5 e 6 do capítulo 4. Moisés chamou sua atenção para o dia em que estiveste perante o Senhor em Horebe. Interpelou as hostes hebreias: que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Hoje poderia repetir-se esta interpelação a Israel. As leis que Deus deu a seu antigo povo eram mais sábias, melhores e mais humanas do que as das nações mais civilizadas da terra. As leis das nações trazem os indícios das debilidades e paixões do coração não renovado, mas a lei de Deus traz o cunho divino. O Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, declarou Moisés, para que lhe sejais por povo hereditário. A terra em que logo entrariam e que deles deveria ser sob condição de obediência à lei de Deus, foi-lhes assim descrita, e quanto não deveriam estas palavras ter comovido os corações de Israel, ao lembrarem-se eles de que aquele que tão resplendentemente descrevia as bênçãos da boa terra fora, por causa do pecado deles, excluído da participação da herança do seu povo. O Senhor teu Deus te mete numa boa terra, não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeavas a sua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. As promessas de Deus sobre a terra prometida para seu povo realmente eram incomparáveis. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, página 464. Agora vamos, em frente, aplicar o estudo do capítulo 22 para nossos dias. Deus preza por honestidade e sinceridade diante da propriedade alheia. Começando os versos 1 a 4. O que quer que seja a premissa, achado não é roubado, um ditado popular hoje, não é a filosofia de nenhum cidadão do reino do céu, nenhum seguidor de Cristo. O Deus que preza pelo bem do próximo revela um código moral que conduz a sociedade a experiências nobres e elevadas, mesmo vivendo num mundo depravado. As pessoas se vestirem conforme o gênero sexual natural é a regra de quem fez homem e mulher, distintos, diferentes. Respeito aos filhotes de pássaros
construção de parapeitos de proteção nas casas, o cuidado no plantio das sementes e o uso de borlas nas vestes são detalhes que devem interessar a todo aquele que se dispõe a adorar o Criador, ciente de que já chegou a hora do juízo investigativo. Deveríamos dedicar nosso tempo nas vitrines dos princípios bíblicos, em vez de parar nas vitrines do diabo. Olha que interessante. Sites imorais de pornografia e outras aberrações sexuais não são próprios para os cristãos. Mídias com conotações sexuais aprovadas pelos demônios não deveriam receber nenhum tipo de atenção dos filhos de Deus. A depravação vem crescendo cada vez mais rapidamente em nossa sociedade decadente. Se as pessoas dessem atenção à revelação de Deus, como dão seu escasso tempo na contemplação da perversão do que Deus fez para ser bênção, a depravação e imoralidade não teriam espaço no lar dos que afirmam ser cristãos. Existe beleza real na pureza, não na depravação. O Criador da humanidade e das diversidades naturais que instituiu o casamento, orientando para o bem e a felicidade humana, preza pela relação sexual idealizada no princípio da criação, ou seja, no casamento. Estupro, fornicação, adultério, incesto, qualquer outra ação contrastante ao padrão divinamente idealizado para a relação sexual é crime contra o Criador. Estes são princípios que estão aqui estabelecidos neste capítulo 22, certo? A atitude radical revelada aqui neste capítulo contra os pervertidos sexualmente não foi afrouxada no Novo Testamento. Num contexto de incesto, o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 5, verso 5: entreguem esse homem a Satanás. A imoralidade era uma triste realidade no Antigo Testamento e também no Novo, assim como é hoje em nossos dias. Porém, nenhum depravado sexual entrará no reino dos céus, a menos que se arrependa e se converta, entregando-se inteiramente a Cristo Jesus. Portanto, assim como o povo estava para entrar em um país, em um lugar, em uma terra prometida de bênçãos, hoje nós aguardamos um lugar maravilhoso, livre de perversões e de toda essa espécie de males, que é a Nova Jerusalém. Fechando nossa reflexão, uma série de leis não relatadas neste capítulo com base em leis que são relatadas, não se perdem com o tempo. Algumas leis e tradições passam, mas os princípios da palavra de Deus são imutáveis e revelam o caráter de seu autor. A honestidade deve ser observada em todos os aspectos da vida do povo de Deus, conforme destaca o capítulo de hoje. Como Criador, o cuidado de Deus também é estendido para a natureza e a preservação das espécies. Assim, vemos no capítulo de hoje.
Portanto, amados, seja a nossa vida e a nossa casa dirigidas pelos princípios da palavra imutável de Deus, que através do Espírito Santo nos diz, como escrito em Isaías 30, verso 21, este é o caminho, andai por ele. Vigiemos e oremos. Amém? Amém. Assim, consideramos então hoje o capítulo 22 de Deuteronômio. Vejam como é importante procurar ler e estudar a Bíblia, procurando entender o contexto e a aplicação do que está escrito em cada capítulo, conforme o contexto da cultura da época, das leis e diretrizes da época e como separar o que já venceu ou o que já não é mais uma lei para hoje, mas entender os princípios que ainda estão vigentes. Muito importante, por isso, nós separarmos um tempo para buscar esse entendimento, para que a palavra de Deus seja clara para nós e realmente como aplicar em nossa vida. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo despertar, pela sua misericórdia que se renova mais um dia. Obrigado, Senhor, porque na sua palavra encontramos diretrizes, encontramos leis, estatutos, princípios que nos guiam em um mundo corrompido, nos guiam, Senhor, rumo ao teu reino celestial. Dá-nos sabedoria, discernimento, clareza para entender tudo o que está escrito em sua palavra e que possamos, com a ajuda do teu Espírito Santo, saber compreender corretamente tudo isto que está, Senhor, escrito na sua palavra. Fica conosco, dá-nos tua paz e bênção, a sua companhia e abençoe a todos os participantes deste projeto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um prazer estudar juntos a palavra de Deus, mais um capítulo. E se você puder, deixe o seu like, comente, compartilhe com outras pessoas este projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.